E aí, galera, aproveitando o ensejo aí dos 70 anos da cidade de Monte Alegre, nós iremos colocar no ar hoje uma entrevista incrível com Dona Valdete, que faz parte da história da nossa cidade. Ela que tem 54 anos e fez parte da implantação da educação aqui na nossa cidade. Ela que tem alguns livros escritos, tem alguns já para serem publicados, e eu quero convidar você para assistir essa entrevista incrível. Desde já deixe o seu curtir, comente aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e inscreva-se no nosso canal IDM Produtora. Aqui nós iremos colocar vídeos interessantes a toda semana, sempre trazendo conhecimento e compartilhando do conhecimento daqueles que têm mais do que a gente, né? Até mais e fique aí com esse vídeo, valeu? A senhora é filha daqui de Monte Alegre mesmo? Natural daqui. Natural daqui de Monte Nasci Alegre. e criei aqui. Mas eu queria saber como era assim a infância da senhora. A minha infância foi muito divertida. Aqui em Monte Alegre, já era cidade quando a senhora era criança? Não, Não. Quando eu nasci ainda era povoado. Ainda era povoado. É. Nasci em 1929. 1929. Estou com 94 anos. 94, rapaz. Quase um século de vida. Papai era comerciante. Ele não trabalhava não. Nem também. Eu gostava muito de roças e de ir para a fazenda do meu avô, no final do neném. Aí eu ia assim para a roça, mas eu ia mais para distrair, né? Ia mais para sair, né? Era. Como era o nome do pai da senhora? João Alves Lima. João Alves de Lima. Minha mãe é Maria Mercília Lima. Ele tinha comércio de quê aqui em Monte Alegre? De secos e molhado. Era uma tropa de animais. Ele viajava muito para apropriar, que ia comprar mercadorias. E de lá ele levava a tropa de animais para entregar couro. Ele comprava couro e de lá ele trazia mercadoria para fornecer a região aqui. Não, ele trazia só para a casa dele, para a loja dele. Para ir para a Nossa Senhora da Glória, era ali onde é o Jardim de Infância, no Inácio de Farias. O infantil. É, por ali. Bem a entrada do Jardim de Infância, era a estrada. Agora tinha outra entrada também, que ia aqui pelo lado de cá, assim, na estrada que vai para Antampitu, aí encontrava a estrada. Sei. Que era a estrada essa estrada aqui hoje vai para o tanto do estado aqui. Isso. Aí virava e saía, encontrava na outra. Então a infância da senhora era basicamente ajudar o pai da senhora, ia para a roça só para sair de casa, ajudava no comércio. Era, eu só fazia. E outra curiosidade que me despertou também foi como foi que a senhora despertou o interesse em ensinar? Que a senhora foi a primeira professora aqui. Do estado, fui eu a primeira. Eu lembro que o pai estava contando até a gente essa semana que foi a primeira professora dele, foi a senhora. Do estado, a primeira fui eu. Como era que fazia para estudar a senhora? Como foi que conseguiu estudar, chegar até ser professora? Bem, meu pai, aqui não tinha professor. Na época do Lampião, ninguém queria vir para aqui, né? Vieram uma professora de Curralinho, Dona Francisca Vieira Costa, ela veio ensinar na fazenda de José Inácio, para ensinar a Antônio José de Rosa, Jason e outro, né, os filhos. Mas as crianças que viviam aqui tinham que ir para lá, para casa de José Inácio. Então ela combinou com o José Inácio para trazer a escolinha aqui para o povoado. Para aqui. A escola era Bom Jesus, chamada Bom Jesus. Aí muitas crianças, mas não era da minha época não, né? Estudavam aqui com ela. Depois o senhor João José de Rosa, o pai da filha da Rosa,
de era, peraí, seu Zé Inácio era lá para ensinar aos filhos dele, que era a Lorival, Teodomiro, e seu Antônio José o pai de Dona Rosa, chamado João, que ele era de Gran Cardoso, aí trouxe outra professora também chamada Maria do Carmo. Ela veio fazer também trabalhar na fazenda dele para ensinar os filhos. Aí chamava, a escola era chamada Escola Feliz, Jardim Feliz, né? Aí começou, foi o início dos professores de Montenegro, foi esse. Aí depois ela foi embora. Passou pouco tempo, ninguém aprendeu quase nada. E ninguém queria vir para aqui porque tinha medo de lampião. Aí veio outras professoras de Cardoso, aí passou só 6 meses, foi embora. Veio outra de Carira, Dona Guiomar, foi embora também, que ninguém ficava. Aí ficou sem professor esse tempo todo. E o povo reclamando. Papai era seu Zé Inácio, era quem comandava. Aqui, Januário já tinha morrido, o pai dele. Aí ele combinou com o Zé Inácio, papai foi para Aracaju e conseguiu com o governador um professor baiano, um Eurípides, chamado Eurípides Pacheco. Aí esse Eurípides veio, mas ele tinha medo de lampião. Aí ele ficou hospedado lá em casa, papai arranjou o salão ali onde hoje é a casa, o depósito de Rui. Sim. Que o papai morava ali onde Giovanni mora. Papai arranjou quadrilheiro, arranjou mesa, e o giz que tudo precisava. A estrutura toda, né? E hospedou ele ali. Mas ele o que fazia? Botava os alunos de plantão na porta com um pau. Com medo de lampião. Porque se lampião viesse, o menino via e ele corria pelo fundo. Aí ele fugiu com medo de lampião, abandonou a escola, foi embora. Pronto, ficou sem professor. Passou o tempo. Aí Dona Lindalva passou muitos anos, aí já era bem desenvolvida. Ela montou a escolinha particular para ensinar os meninos. Ela ensinava na casa dela, era filha de Dona Lindina, e ela era a neta de Zé Inácio. E ela ensinava, ficou ensinando, depois ela passou para Nossa Senhora da Glória, começou a pagar, a Prefeitura de Glória começou a pagar os investimentos dela, né? Sei. Ela ficou. Depois de muitos anos, depois veio Dona Teovina. Dona Teovina eu já ouvi falar. Dona Teovina veio ela veio de São João em 55. Aí eu já tinha, nessa época, eu já tinha 15 anos, quando ela chegou aqui. E meu pai era nosso professor em casa. Eu aprendi as primeiras letras com o papai, né? Depois que ela foi embora, foi transferida para a Capela, aí ficou sem professor. Aí eu concluí o primário com ela, Dona Teovina. Aí foi quando construíram a escola rural. Aí eu assumi o lugar dela, que ela foi transferida, aí eu fiquei na escola rural. Passei 12 anos na escola rural, ensinei polivalente. Ali eu não tinha quem me ajudasse, eu era sozinha aí. Eu era diretora, era professora, era servente, merendeira, era faxineira, era tudo, era vigia. Depois, quando demoliram a escola rural, aí eu fiz um curso de diretora para a direção, lá em Aracaju. Aí fui para o Inácio, foi
construiu o Inácio, aí eu fui a primeira diretora do Inácio. Passei 2 anos como diretora e 8 como regente de classe. Foi quando construíram o 28. Quando eu deixei a direção, veio uma moça de Aracaju, de Enaide, assumiu a direção. Ela também não gostou de ficar aqui, aí foi embora. Aí Judete ficou do lugar de Enaide. Foi construído o 28, a Judete ficou com as 2 direções. Judete é a esposa de Artesano. É. Ela faleceu, né? Sim. Ela ficou com as 2 direções, mas era difícil ela ficar com 2 direções, 2 escolas, né? Não dava tempo. Eu passei para o 28, fui transferida para o 28. Passei como diretora 10 anos. E fui lá, me aposentei. É interessante que nesse tempo o 28 a estrutura do 28 ele era todo cercado de cerca, não tinha muro ainda, né? Não, só tinha o muro na frente. Era só na época era todo de arame farpado. Tinha só o muro na frente baixinho. Assim, com as estacas embutidas dentro do coisa. Agora o resto era todo de arame farpado. Arame farpado. Interessante. A partir do momento que a senhora assumiu a direção também já chegou mais professores? Não tinha nenhum professor do estado aqui. Não tinha nenhum? Nenhum. A única que tinha do estado era eu. Depois Milia entrou do estado, depois de mim, né? Ela entrou do estado, Dona Linalva também passou para o estado. Os primeiros professores foram da prefeitura, foi Eloy, Zita, como é outra, Neutênia, uma sobrinha de Edmilson. O Zé Nunes também estava nessa levada? Zé Nunes foi contratado depois. Foi depois. Depois Zé Nunes foi contratado, ele e um outro rapaz e outro rapaz de Alagoas. Aí foi contratado como estagiário. E depois de estagiário, aí ele entrou no estado, né? Efetivado, né? É. A história da educação daqui da cidade, então, basicamente passa pela mão da senhora. É. Foi a senhora que deu o pontapé inicial e iniciou justamente. Tudo. Foi quem quase ensinei aos alunos aqui. Eu tinha, foi 1.000 e tantos alunos que tinha aí no 28. Eu também trabalhava pela Senec. Foi quando aqui não tinha o 1º grau. Os alunos que já concluíam tinham que estudar em Glória. Verdade. Aí foi aquela confusão, os pais reclamavam porque aqui não tinha, os meninos como o Rui mesmo, com 10 anos para 12, ele ia para Nossa Senhora da Glória, um caminhão velho quebrava no caminho. Pai, me conta mesmo essas histórias. Os pais tinham que encontrar os filhos do caminho para trazer. Verdade. Era um sofrimento. Ele me diz até que ia de pau de arara, às vezes quando não tinha carro da prefeitura, ia de carona, dormia lá. E voltava no outro dia para trabalhar. E o primeiro... João da Cruz foi meu aluno. João da Cruz. É. O primeiro carro da prefeitura, então, para levar alunos daqui para agora, já foi com o seu Edmilson como prefeito, não foi? Não foi, acho que foi ele que conseguiu. Isso em que ano? 1900 e... Foi em... Me parece que 1963, foi o primeiro mandato dele. 63, faz pouco tempo. Edmilson foi 2 vezes, doutor José 2 vezes, Jason 1, Tonhão 2, Osmar 2 também, Mané de Dé foi 1. Aragão 2. Aragão foi 2. E aí a gente já entra nesse assunto mesmo, a questão política. Porque nesse tempo
as pessoas que eram envolvidas na política tinham interferência? Por exemplo, a senhora falou a questão dos professores que vinham de longe, que vinham de Aracaju, de Alagoas, da Bahia. Eram via política ou como era o sistema que conseguia trazer esses professores para cá? Eles iam por conta própria. Vinham por conta própria? Os políticos não tinham nada a ver, então? Não, eles iam, os transportes era eles que vinham. Até porque também naquela época não era município ainda aqui, né? Não era cidade ainda. Já era? Já nessa época, quando foi criada a SENEC, já era cidade. Município. Antônio José de Rosa já era o prefeito. Antônio José de Rosa é o pai de Cleudice, não, né? É o pai de Cleudice, né? Pai de Cleudice. Isso. E como era assim a política também, a questão eleitoral aqui? Porque hoje a gente vê que aqui pega fogo a política. Nesse tempo aí. Nesse tempo ainda era pior, meu filho. Eles faziam houve até interferência do exército. Misericórdia. No segundo turno mesmo houve lá na Maravilha. Eles obrigaram os eleitores a votar a bico de pena. Para arriscar. Para obrigar eles votarem a pulso, né? Aí anularam a urna, depois houve nova eleição e era uma briga, era matar para matar, fazer acontecer. José da Silva era para ser morto. Ainda foram matar José da Silva, mas ele não estava em casa. Aí arrebentaram a porta da casa dele, Dona Rosa correu pelo fundo. Ixi! Era um negócio que era pesado, não é como hoje é uma beleza. Hoje está mais civilizado, mas eu digo a questão do calor, né, da política. Sempre foi um povo que gostou. Só que aqui há uma diferença de data da instalação do município, que em Poço Redondo foi quando José de Julião. José de Julião. Aí ele roubou a urna, jogou aí foi nova eleição, passou o ano. Só que a data daqui foi instalado foi em 53 e lá foi em 54. Agora o povo confunde a data daqui com a bandeira. A bandeira daqui é de 23, de 1923. É mais antiga ainda do que o e a de lá é de 1924. Agora, aqui fazem errado, fazem uma bandeira, que tem até uma bandeira errada, que diz que fazem aí uma com da data de 24, mas é errado. Ô, dona Valdete, e o hino da cidade? O hino que fez foi eu e Dona Lidalva. O hino daqui? Nós duas, porque ela escreveu, fez o hino e eu não gostei, eu mudei muita coisa do hino, então eu digo que não foi ela sozinha, foi nós duas. Foi as duas compositoras. Eu tirei muitos versos diferentes que não dava. Que não fazia sentido. Não tinha sentido. Agora a bandeira eu fiz sozinha. Mas qual foi a inspiração do hino assim? Porque fala Monte Alegre, pequenina estrela. Aí foi a inspiração nossa. E de fato ela escreveu. Dona Lindinalva é a mãe de Valfran, né? A mãe de Valfran. Nós fomos para o encontro lá em Dores, para a instalação, houve lá uma reunião lá com o juiz e o secretário de Educação e todos. Aí ele disse que cada município tinha que ter os seus brasões. Os brasões, que era o hino, a bandeira e o escudo. Aí Dona Lindinalva disse, e agora, Valdete, como é? Eu digo, eu sei, nós vamos tentar. Aí nós tentamos fazer, eu fiz o escudo sozinha. Desenhou? Desenhei, está até aqui ainda. Eu desenhei o escudo
Desenhei a bandeira, Delva foi quem pintou a bandeira. Aí a bandeira, eu desenhei a bandeira. Cruzeiro do Sul. Aí fiz a simbologia, fiz o escudo. Aqui é o hino, né? O hino oficial. É, Nesse tempo, ô, dona Valdete, precisava da aprovação da Câmara? Não, né? foi Precisava. aprovado. Foi aprovado por unanimidade. Quem era o presidente da Câmara no tempo, a senhora lembra? Até ele morreu. Deixa eu ver se tem o nome do O vereador. presidente era esse aqui, Mirobaldo. ó, Mirobaldo. Isso, presidente Era o presidente da Câmara dessa vice-prefeito época. Wagner de Era Oliveira. Wagner, Antônio José dos Santos, Vice-secretário. Nivaldo Barbosa, que é o TT, né? Ah, porque ele foi aprovado já agora, não foi em 2005. Não, foi aprovado. Que essa formação aqui é Aqui é a data do projeto. Da aprovação. É, O projeto deve ser bem mais antigo. o escudo também foi eu que desenhei. Município. Prosperidade, paz e trabalho. É bonito. Paz. Agora não usam. Não usam, Eu não não. lembro de já ter visto não isso aí. Usam o outro. É, que é errado. É. Se foi aprovado por lei. Isso aí a senhora tem que cobrar na Câmara. Tem que Eu dizer- fiz um carimbo, aí entreguei a Aragão. Aí Aragão nunca usou. Entreguei um na Câmara e entreguei outro a Aragão. E nunca usaram. Talvez eles acham feio, Até um né? desrespeito. Mas, Talvez eles de acham qualquer feio. forma, é o que foi feito. É a história do município. Tem que preservar. Isso é espaço, trabalho e prosperidade. Porque não é isso que nós queremos mais. Queremos o trabalho, E queremos prosperidade. também a prosperidade. E uma coisa interligada à outra, né? Não é? Aí fizeram uma bandeira aí com a azul marinho quase. Bonita essa sim, azul clara. É, E o livro da senhora? Esse livro aí ele foi escrito, traz um pouco da história. A primeira parte, que eu sei que a senhora não colocou tudo. não, porque a história não está completa. Que o menino Luiz perdeu 2 capítulos. Aí eu fiquei sem terminar a história. Completo. Depois eu encontrei o rascunho, aí eu fiz o resto da escola. Agora que eu vou, nesse escudo que eu vou publicar, é que tem o resto da história. A história de Montenegro vai terminar agora, Verdade. nesse outro. Vai ser lançado quando o próximo livro? Não sei, meu filho, Está ainda. esperando ainda. Ainda. Depende, né? É porque tudo é caro, né? Para publicar o livro é caro, para você fazer o lançamento. Aí eu vou mandar fazer por minha conta. Mas já está terminado o livro. Já está terminado, já estou com o caderno já pronto, só falta levar para a gráfica. Então já está praticamente, Já. só falta imprimir. Agora tenho já outro também pronto, um romance. É mais temático, né? Um romance, a parte ficção e a outra parte é baseado em história real que aconteceu aqui no município mesmo. Monte Alegre. É isso que o menino disse ontem. Eu sou a mãe da educação em Monte Alegre. Foi quem influenciou Foi quem uma ensinei, geração. foi quem mais prosperou com a educação, que mais participou da educação aqui, não é me gabando, mas fui eu mesmo. Verdade. Ninguém pode dizer que não fui. E tá na história, ninguém pode apagar isso. Eu andei, pesquisei, fui aí, pesquisei em Propriá, pesquisei em Alagoas e muitos lugares, né? Verdade. Isso em um tempo que tudo era com mais Porto da difícil. Folha, a Ilha de São Pedro, disso tudo eu andei. Tudo por minha conta. A Ilha dos Índios. E eu estava até comentando assim, um tempo que tudo era mais difícil, né? Não tinha
essa facilidade de você ir para outro lugar. É, O e transporte tudo, era o muito Rui difícil. Jura que andava comigo. Ruizinho. E os filhos da senhora, dona Valdete? Hum. Os filhos da senhora? Que aí depois da senhora ter feito tudo isso que a senhora disse, vem aí os filhos, vem Rui. O Rui nunca ia comigo. O Rui é o nunca mais foi. velho da senhora. Rui trabalhava, morava lá em Aracaju, trabalhava no Bamerindo, e Ruizinho era que morava aqui. Ruizinho é o segundo mais velho, É, é encostado a Rui. em Costa da Rui. Aliás, antes de Rui, nasceu um gêmeo, mas morreram, né? Foram prematuros. Aí morreram, depois foi Ruizinho, depois foi Rúbia, depois foi Rúbia, Roninha, depois foi o Juane e o Ruth Iglesias. Tudo no R. É tudo com R. Rubens. Eu conheço só os meninos, conheço o Rui, Ruizinho e Rubens. Conheci Todo Rubens. deles. Rui Magno, Roosevelt Castro, Rubson Marcos, Rubia Mara, Rune Magdala, Ruane Mardna, Ruth Iglesias, e aos queridos irmãos, aos queridos pais, os pais da senhora, João Alves Lima, Maria Messilha Lima, e os netos, genros, noras, sobrinhos, e você, Montelegre, Sergipe, a minha história. oferecida Monte Alegre. Então eu tô no meio aqui, que eu sou do Monte Você Alegre. não tem livro desse não, né? Onde era a casa do Zé Inácio, aquela capelinha dele, aquele barracão que era no meio da feira. A casa do papai ficava bem aqui. Isso é esse quadro aqui da praça aqui. Foi. É aqui. Ela fez até o. Fica vazia. Porque aqui antigamente tinha outra igreja, né? Uhum. Aqui tinha uma casa velha que ficava, a escola rural ficava aqui, ó. Aqui no lugar da atual Igreja Católica. Não, a igreja católica atual é do aqui, outro ó. lado. É aqui. Que onde é o Altamor, era a igrejinha que Dona Guilma acendeu, é onde é o Altamor, onde está enterrado o seu Zé Inácio ali. Mas o Dona Valdete disse que aqui era um cemitério também, né? Onde é a Igreja Católica hoje. Além dele, tem outras pessoas. Porque tinha 5 pessoas que foram enterradas. Foi seu Inácio, Dona Josefa, o Mudo, irmão dele, e a filha, Lourdes. Era um cemitério. O povo até não gostava de ir lá. Tinha medo. Até hoje o pessoal fala isso. E os irmãos da senhora, Gervalino, não participaram nada dessa questão da parte da educação, era só a senhora mesmo. A senhora e Ruizinho, como ela falou, né? Que era o. Era só eu e ele. Ruizinho menino ainda? Não, rapaz, já era grande. Zé de Secundino era do segundo. O pessoal da família de vocês tem uma influência grande aqui, viu? Tá na história da cidade. Com pessoas que contribuíram muito para o progresso, né? E interessante que vocês fizeram tudo isso sem se meter em política, sem ser político de ofício, né? Arnaldo gostava de política, nem eu. Eu não gostava, não. Só quem gosta é Rui. Infelizmente, ainda hoje eu não gosto de política. Dava meu voto, mas para torcer, para dar em comício, PPP, não gostava, não. Nessa época, os professores, qualquer coisinha política, eram transferidos. Quando queriam judiar as pessoas, era aqui para Monte Alegre, Canindé. Que era longe. Que era bem longe. Aí tinha que, o professor daquela época tinha de viver com a bala arrumada. Misericórdia. Tinha que viver com a bala arrumada sem saber, qualquer momento podia ser transferido. Agora, depois que Leandro Maciel, ele fez um projeto para proibir
Foi quem acabou com esse negócio de Essa transfer, mudança. foi. Aí, daí para cá, nunca mais transferiram ninguém, só se quando a pessoa quer, pede, e é que vem. Muito bem. E quando precisa, a escola, quando precisa, também lhe mandam. E até hoje, né? Assim, E foi a coisa melhor que Leandro Maciel fez. dividiu a educação aqui em diretorias, né? Tem as- Manteve respeito, né? Ô, dona Valdete, e essa igreja católica que existe hoje, ela foi construída quando? Do jeito que ela é hoje, a senhora lembra? Ela foi construída, Porque tinha essa capelinha, né? Que a senhora falou, que a senhora mostrou ali. peraí, quando ela foi construída. Ela foi construída. Primeiro foi construída uma que tem aqui, que tinha em frente à escola rural, aqui ó, em frente à casa de Edmilson. Tinha uma igrejinha. E foi um padre que veio de lá de Porta-Folha, trouxe o pedreiro e construiu, mas aí era dentro do mato. Era um mato Isso aqui era esquisito. tudo mato. Era tudo mato, um mato terrível. Aí o povo tinha medo de lampião. Quando era meia-noite, tocava o sino, tinha o sino, né? O sino era fora da igreja. Aí eles badalavam o sino, o povo dizia que eram bandidos. Acho que era o povo, para fazer medo. Já para fazer medo mesmo. Aí ninguém queria ir para a igreja, até pelo dia tinha medo. Era dentro do mato, aí construíram a outra igreja. Veio o bispo, Dom José de Távora, aí construiu a outra igrejinha vizinha, construiu essa igreja atual vizinha, a capelinha. A capelinha foi derrubada então depois? Foi, não derrubaram. Ela ficou dentro da igreja, cresceu. Construíram em cima, né? O altar, ali é onde era a igrejinha, o cemitério. Entendi. Mas também já mudou muito. Aqui, né? olha, desse outro livro que eu vou publicar, aí tem a igrejinha, aí tem a foto dela, dessa presbiteriana. Foi, a Assembleia de Deus já foi... A Assembleia de Deus década foi de 70. criada por João Barbosa, o que fazia trabalho de serralheiro, né? Marceneiro. Aí ele veio de Pão de Açúcar, aí começou a frequentar a dona Júlia de Jotatu, que era mãe de Lalinha. É Dona Júlia, a primeira crente daqui, a mãe de irmã Lalinha. Ela ficou no lugar de ser João Barbosa foi embora e ela ficou pregando sozinha. Só tinha 6 pessoas. O pessoal de Irmã Delva? Não, dessa época. Ainda não. Não era dela, esse povo era católico. Aí ela ficou pregando sozinha, só tinha poucos que eu não sei quem era. Eu sei que depois veio o senhor construir, veio Bonaparte. Ele veio construir a prefeitura aqui, Nelson Bonaparte, veio construir a igreja, a prefeitura, e ele era pastor da Batista, lá em Nossa Senhora da Glória. Isso. Aí ele começou a pregar aí também, né? Pregar aí, mesmo ramo. Aí ficaram uns. Aí não ficou, ninguém sabia se era Batista ou Assembleia. É uma Assembleia. Mas aí cresceu muita gente. Aí ele tinha uma boa forma de conseguir muito. As pessoas do Alave é muito forte, arranjou muitos adeptos. Aí cresceu. Isso em que ano, dona Valdete? Na década de 60, por aí? Não, foi 55. Mais para trás ainda. Era, foi 1955. O ano que o pai nasceu. Aí foi quando começaram, que nessa época eles pregavam numa casa particular. Né? A igreja foi construída depois.
E a igreja também não era desse jeito que é hoje, né? Era uma igreja, era outra que tinha antes. Era pequena, Era uma menor. era menorzinha. Era menorzinha. Depois foi construída, aumentou. Essa daí foi construída no final da década de 80, por aí. Foi um pastor chamado Manuel Batista que construiu. Que derrubou a outra e construiu essa. Nelson Batista. Manuel Batista, o pastor. Eu acho que tem até foto dele lá em casa. Que foi ele que me apresentou. Era. Quando o seu Nelson veio, foi o seu Nelson. Bonita, né? Uhum. A arquitetura da época. Interessante. Eu não sabia que tinha construído essa igreja aqui, a capelinha de José Inácio Farias. Não sabia, não. Não. Miguel Loureiro. Miguel Loureiro ia todo dia de tardezinha pra beira do tanque velho, um barbeador. Mas os primeiros vereadores da Câmara. A primeira Câmara foi formada com só tinha 5 vereadores. Era Miguel Loureiro, José Menino Florival, Zeca Pneu e o pai de Zé Dedé. Era tudo analfabeto. O que mais sabia ler era Zeca Pneu. E a Câmara era na prefeitura mesmo, né? Era. Eu vi pai me contando, tava contando essa história, que a Eles Câmara faziam era aqui na reunião. prefeitura. Tinha uma mesa, Edmilson fez uma mesa muito grande. É isso. E eu resolvi fazer esse livro com muito sacrifício. O motivo que me incentivou a fazer esse livro. Quando eu ia fazer curso de Aracaju, no Ateneu, eu sempre ia fazer o curso de habilitação de professor, que era, o Estado chamava a gente para ir, né? Aí chegava lá, eles passavam trabalhos para cada aluno falar sobre sua cidade. Eu não sabia nada o que era que tinha em Monte Alegre para eu contar, eu não sabia. Eu não tinha vergonha, aí não respondia nada. Era 0 no meu teste. Era 0, aí eu ficava morta de vergonha. Aí depois eu digo, agora eu fui escrever o livro, eu ficava com vergonha, a minha cidade não tinha história. Olha, minha cidade não tinha história. Eu fiz por necessidade para aprender correto e transmitir aos meus alunos. Aí eu tinha necessidade de contar a história a eles. E tinha, na verdade, né? E tinha necessidade, né? A origem, né? É do começo. Aí compôs-se do negro, o branco, O mulato. mulato cafuso, né? E aqui o índio. Só essas gerações, todas existiam aqui em Monte Alegre, As etnias, né? no município. E tem mesmo, que tem a Ilha de São Pedro, que é bem pertinho daqui, que deve ter. Os transportes era esse, era carro de boi, o ônibus veio depois, né? O homem andava mais a pé, aumentado de cavalo. Bicicleta. Aqui para Parmalat. Parmalat. Aí Tem uma foto antiga da Parmalat. Que também foi uma fonte de emprego grande aqui antigamente. A Parmalat ali onde é a CSE. Os tipos de animais, o maior, né? Grande porte, médio porte. E pequeno. Pequeno porte. E o pequeno porte, que é galinha esse miudinho. Gostava de ilustrar.
Depois, Fica melhor o livro ilustrado assim. É coisa de. Isso aqui é característico de quem é alfabetizador, de quem é professor. aqui que na época, essa representa de desenho, que antigamente criava-se animais, era solto. Não tinha pasto, Tinha cerca. não tinha cerca, não tinha nada. Era solto. Ele via, tinha gente que não conhecia nem os animais que possuía. Depois, quando cercaram, aí eles fizeram currais. Uhum. Foi daí que surgiu a vaquejada, né? Que os donos de boiada Foi. pagavam os Nessa vaqueiros época pra ir eles buscar. viviam aqui solto. Aqui mostra quando eles viviam soltos. Uhum. Isso aqui era tudo mato, não era, dona Valdeira? Tudo mato Era fechado. mato mesmo. Ali onde é a casa de João de Jair, ali onde é o Deso, a casa do Deso ali era uma caatinga fechada mesmo. É verdade. Eu peguei um pouco ainda. Só Não tinha um caminho que ia para a casa do Padre Nené, que tinha a estrada nova e a estrada velha. E a estrada nova ia ali por onde ia pela rua da frente, assim, pelaquela rua, e seguia para cá de Javaleiro, como ainda hoje é. E a outra era lá, que entrava lá, por detrás da casa do Deso. Por trás do 10 para lá. descendo pra Entrava céu. por lá, tinha outra estrada. Era um varido, Devia ser um lugar. estradinha que só dava para passar mesmo coisa, as pessoas. Devia ser um lugar meio mal assombrado, né? Hein? Devia ser um lugar meio mal assombrado, né? Café esquisito. Cheio de mato. Ô, dona Rodete, fala em mal assombro e o João Valentim. O povo dizia que ele virava bicho, né? Folclore, né? Eu não acreditava que João Valentim virava bicho. Só porque eu nunca vi ele virar bicho. O povo contava que ele se virava em raposa, se virava em boi, Cachorro. em cachorro, em tudo, macaco. Quando foi uma vez, Maria José, a mulher de Marconi, de Bilia, ela trabalhava no 28, saía de lá, ela trabalhava pela SEDEC, ela via tarde, ela às vezes via 11, depois que ela fechava tudo, ela ficava trabalhando, ela via sozinha, que ela morava na casa de Bilia. Acho que tinha um cachorro que acompanhava ela, um cachorro preto. Vinha, e ela já tinha medo do cachorro, mas o cachorro não mexia com ela. Quando era no outro dia, disse que ele dizia: a senhora viu aquele cachorro, teve medo. Sério? Ela disse: eu tive medo, mas ele não me atacou. Ele disse: aquele cachorro era eu. Ele falava assim mesmo. Aí ela dizia: não pode. Quando foi o dia, ele sempre gostava de vir aqui conversar com o Arivaldo. Eu digo: seu João, o senhor vira bicho? Ele ficou assim: que nada, é o povo que inventa. O povo diz, aí eu digo que é para meter medo do povo. Eu digo: pois o senhor, se vir bicho aí, agora eu tranco o portão e eu quero ver o senhor virar do bicho. Aí ele disse: eu quero ver. Ele disse: nada, é mentira do povo, não vira um bicho, não. Não posso dizer que que o povo inventa muita coisa também. Mas faz parte do folclore, né? Coisa que o povo são os mitos. Por isso que eu digo: a virar do bicho, não acredito. Que via ele. Diz Eloy, mas Eloy conversa muito, que ele via de lá da Lagoa Redonda, aí viu aquele peso na bicicleta dele. Aquele peso, e ele ainda hoje peleja para arrastar a bicicleta e aquele peso. Quando ele olhou para trás, acho que era o lobisomem, João Valentim. O povo conta mesmo essas histórias. Mas Eloy me contou essa história, que foi verdade. Eloy. Seu Eloy, pai de Ronildo. Não.
Mas tudo faz parte da história. Dona Mas Valdete, podia até ser mesmo, né? quem vai saber? Tudo no escuro, que antigamente não tinha energia, acontecia as coisas, por só atribuir ao mal assombro que acontecia. Mas deu a Vera Firmina, ela disse que ia beber, encheu a cabaça lá no tanque. Aí chegou uma raposa bebendo água. Aí ele disse, sai daí, diabo, sai daí, diabo. Aí ele disse que teve vontade de afogar a velha. Aí eu falei, ai daí, sua desgraça fedorenta. Aí ele, quando foi no outro dia, disse, a senhora teve medo da raposa, não foi? Ela disse, eu não tive medo não, tive foi nojo. Ele disse, olha, eu quis lhe afogar. Aí a velha contava isso. É o povo que conta essa história que me diz, né? Eu nunca perguntei, só velha, eu conhecia ela. E pior que a gente que não tem, assim, tem uns que são mentirosos, mas tem outros que não é de mentira não e conta essas histórias. Diz que ele saía, o povo ia para Porta Folha, aí ele saía pulando, virado do saguinho, de estaca em estaca, acompanhando. Pois. É. Cachorro, raposa. Diz que ele se transformava em bicho. Que diz que a história dele era que ele era o sétimo filho. E o mais velho não tinha mais nada. Zeca de seu Juvilo, você já conheceu ele, acho que até é seu parente ainda. Zeca, Desse Juvinho deve ser. Zeca de Ju, ele é irmão do marido da filha da Creuda, de João de Creuda. Sei, do pai Diz que dele. à noite ele passou virada numa bezerra, num bezerro. Três, 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 três. Aí Zeca disse, ó gente, essa vaca por aqui, essa hora, esse boi. Aí ele, no outro dia, perguntou, você teve medo do boi? Foi Zeca. Aí ele chegou e disse, não, tive medo não. Eu achei difícil um boi essa hora, assim, meia-noite. Esse aquele boi era eu. Isso aí Zeca me contou. As histórias vão longe aí. É Né? porque como é que sabe? também? Esses dias, Carlos Alexandre fez um sarau aqui, trouxe as filhas de um Valentim, ele achou. E trouxe aqui. Ela mora em Em Aracaju. Aracaju. Ainda tem Morenona. a filha dele, tem um neto, tem um Isso. filho, mora lá, tem um que mora lá no Bugio. Lá em Aracaju. Aí eu perguntei a ela se era verdade que o pai dela virava bicho. Aí ela dizia, o povo dizia, mas eu não sei não. O povo dizia, mas eu nunca vi ele virado bicho. Agora, desse outro, o segundo volume, continua desse, né? Conta uma história, são capítulos inéditos da invasão que vieram uns baianos invadir e matar seu Januário aqui em Montenegro e tomar as terras dele. Foi uma guerra mesmo, Januário, o pai de de Zé Inácio.